Vamos estar começando o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre primícias, né? Nós começamos o estudo na semana retrasada, a primeira parte, falando sobre dízimos, e semana passada falamos sobre organização financeira e sobre ofertas, né, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e hoje eu quero falar sobre primícias, né? Eu fiz um apelo aí no grupo dos obreiros, tanto de Namur quanto Bruxelas. Também falei para enviar o link aí para os dois grupos da igreja, porque o assunto de primícias, ele é mais extensivo, ele é mais abrangente do que simplesmente área financeira. Então nós vamos ver isso, e eu vou pedir aos irmãos, você que tem aí a sua Bíblia, você que está aí com a Bíblia no aplicativo, a Bíblia aberta, física, né, de papel, você pode abrir aí para nós o que vai ser o nosso texto áureo, que vai servir tanto para as primícias de ordem financeira, como das primícias de ordem espiritual. Abra comigo aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor. Eu já vou começar esse estudo falando logo da área espiritual das primícias, primícia de tempo, certo? Depois nós vamos falar aqui sobre a questão material, né? Ofertas e por aí vai. Mas vamos primeiro a questão espiritual e a questão de tempo das primícias, né? Primícia de tempo, primícia espiritual, depois falamos assim da material. E essa é uma daquelas aulas, geralmente eu falo aqui, que tem discipulados, que é uma enxurrada de base bíblica, e esse é um dos discipulados que nós vamos ler muitos versículos na Bíblia. Então, você que está aí com papel, caneta, para anotar as referências, você que está com a sua Bíblia aberta, você que está com o aplicativo do celular, já deixa aí do lado, porque vai ter muitas bases bíblicas para você tomar nota, para você anotar direitinho, tá certo? Em nome de Jesus. Então vamos ao texto. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o texto áureo que eu quero deixar aqui para a nossa meditação, para início desse estudo, é sobre buscar primeiro o reino de Deus. Então, entregar a Deus as primícias do nosso tempo ou da nossa renda é honrá-lo, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Deus ocupa em nossa vida. Sabe, Deus quer ser o primeiro das nossas vidas. Os irmãos lembram que quando Satanás vai causar uma rebelião no céu, o que é rebelião? É você querer tomar o lugar de uma pessoa, fazer um motim, arrumar um grupo e ir lá para tomar o lugar daquela pessoa. Satanás, ele não chamou a terça parte dos anjos e falou assim: ei gente, eu estou querendo sair do céu, vamos sair também? Não, ele não quis sair do céu. Tem gente que pensa que rebelião é você sair de um lugar e um grupo te seguir. Não, isso não é rebelião. Rebelião é fazer o que Satanás tentou fazer. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria entrar no lugar de Deus. Ele não queria simplesmente sair do céu. Ele queria colocar o trono dele acima do de Deus. Ele queria as primícias. Ele queria ser o primeiro. Esse é o problema de nós não honrarmos a Deus. Primiciar é honrar, é colocar Deus no seu devido lugar em nossas vidas. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, nós temos várias histórias bíblicas de pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar, ok? Daqui a pouco nós vamos ler as bases bíblicas, mas eu vou citar aqui
de uma forma um pouco mais ampla. Por exemplo, quando Abraão vai colocar o seu filho Isaque no altar, é porque ele está colocando Deus em primeiro lugar. Quando José vai para a cadeia por não pecar, por não cair em adultério com a mulher de Potifar, ele está colocando Deus em primeiro lugar na vida dele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles são lançados numa fornalha, porque eles não querem dobrar o joelho diante daquela estátua, eles estão colocando Deus nas primícias, eles estão primiciando, eles estão dizendo assim: Deus, a minha fidelidade, o meu tempo, a minha obediência, em primeiro lugar é o Senhor. É engraçado, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Ainda ontem eu estava conversando com alguns jovens depois do culto aqui em Namu, e eu estava falando exatamente sobre isso. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa história. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados numa fornalha porque eles não aceitaram se dobrar diante de uma estátua, a estátua de Nabucodonosor. O problema é que nos dias de hoje nós não estamos primiciando, nós não estamos tendo Deus como as primícias da nossa vida, como o primeiro momento de honrar ao Senhor em obediência. Nós estamos negociando, e nessa negociação nós estamos colocando Deus no meio, e nós estamos abrindo mão da obediência, nós estamos abrindo mão da fidelidade para com Deus. Deus vai entender, eu vou dobrar o joelho aqui, a estátua, mas Deus está vendo que se eu não dobrar eu morro, Então a gente quer negociar nos dias de hoje a presença de Deus, nós queremos negociar a nossa obediência para com Deus, nós queremos negociar a nossa fidelidade para com Deus. Deus já não é as primícias, Deus já não é o primeiro da nossa vida. Nós vamos dobrar aqui, mas é só hoje. Aí nós temos um grupo de pessoas que não coloca Deus em primeiro lugar, que não coloca essa fidelidade para com Deus em primeiro lugar. É o famoso que eu digo, o tal do crente Raimundo, É um pé na igreja, um pé no mundo. Ele é crente, ele busca a Deus, mas de vez em quando ele dá uma dobradinha diante da estátua. Ele é crente, ele busca a Deus, mas de vez em quando, ele vai num pagodinho no final de semana. Ele é crente, ele quer ir para o céu. Pergunta para uma pessoa dessa. Eu perguntei para os jovens que eu estava conversando: tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Pode falar. Quer ir para o inferno? Pode falar, que abre o coração. Pastor, eu quero ir para o inferno, eu quero queimar a minha eternidade inteira. E ninguém falou, não, nós não queremos ir para o inferno, nós queremos ir para o céu. Pois é, mas e a sua primícia? E o seu primeiro? O que está em primeiro no seu coração? O negócio é que a gente quer dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, mas quer ir para o céu. Nós queremos servir a Deus. Então, Deus ele tem que ser as primícias da nossa vida, na obediência, na busca. Por exemplo, Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões por colocar Deus em primeiro lugar. Colocaram um edito, uma lei, uma ordem, que ele não poderia buscar Deus, que ele não poderia orar, mas Daniel ignorou essa ordem, e ele vai buscar a Deus e vai orar a Deus 3 vezes por dia. Daniel está falando assim: olha, pode ter lei, pode ter edito, pode ter ordem, pode ter o que for. Eu, em primeiro lugar na minha vida, é Deus. Eu vou orar 3 vezes por dia, e que eu vá para a cova dos leões, que eu vá para a cova dos tigres, que eu vá para a cova dos rinocerontes, não tem problema. Deus não está em negociação na minha vida. Eu não estou negociando a minha comunhão com Deus. Os apóstolos, em vários momentos, eles são presos no Novo Testamento, açoitados, porque eles mesmos falam, tem um texto do apóstolo Pedro falando assim: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Porque os homens podem ferir o nosso corpo, mas Deus pode lançar nossa alma no inferno pela eternidade. Então, olha para você ver, os apóstolos são perseguidos por colocar Deus em primeiro lugar. Só que o problema dos cristãos nos dias de hoje é que nós não temos Deus como primícia na nossa vida. Então nós não queremos perder a amizade, nós não queremos perder o nosso grupo, nós não queremos perder aquelas pessoas que estão ali do nosso lado. A gente não vou criar um atrito, porque sabe como é que é, o fulano eu conheço há muito tempo, eu não vou tomar essa postura, e a gente prefere negociar a presença de Deus do que servir ao Senhor. É engraçado, eu estava aconselhando uma pessoa um tempo desse para trás, e eu estava falando, engraçado, a primeira coisa que a gente abre mão é da presença de Deus, primeira coisa que a gente abre mão é da igreja, primeira coisa que a gente abre, não, está dando tudo errado na minha vida, eu vou parar de
no boteco? Não, eu vou parar na igreja. Ah, tá dando tudo errado na minha vida. Eu vou parar de ir nas festas? Não, vou parar de falar que eu sou crente. As pessoas estão me criticando, os meus amigos do mundo. Então eu vou largar os meus amigos do mundo? Não, eu vou largar a igreja. É incrível quando Deus não é a primícia da nossa vida, quando Deus não é o primeiro da nossa vida. Tudo se torna primeiro, tudo se torna mais importante. Quando Deus não é o primeiro da nossa vida, tudo está na frente, tudo é melhor. Nós não somos fiéis, nós não colocamos Deus em primeiro lugar. O texto áureo que eu li é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é incrível quando nós não buscamos a presença de Deus em primeiro lugar, quando nós não temos Deus em primeiro lugar, tudo é desculpa. Eu quero começar aqui a soltar alguns textos aqui com os irmãos, para nós meditarmos na palavra do Senhor, porque eu quero comentar mais aqui sobre primícia de tempo e sobre ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora na Europa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora na Europa. Eu cheguei na Europa não tem muito tempo, mudei para cá em 2017, eu tenho uma experiência na Europa não muito vasta. Tem pessoas aqui que já chegaram no ano 2005, 2000, em 90 e alguma coisa, então tem gente que tem muito mais experiência de Europa do que eu, mas de 2017 até hoje, em 2024, eu tenho, na experiência que eu tenho aqui de Europa, eu quero falar com os irmãos que a maior dificuldade, se esse Spotify for ouvido, por exemplo, no Brasil, a maior dificuldade que eu vejo da igreja europeia é primícia de tempo. E nós vamos conversar agora sobre isso. Abra aí a sua Bíblia aí, vamos anotar alguns textos aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, a primícia é santa e a massa também é. A primícia que você coloca diante de Deus, ela é importante, sim, mas o todo também é. Se você primicia o primeiro momento de tempo da sua vida, o restante do dia também continua sendo importante e também continua sendo santo. Vamos para mais um versículo, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 18, Tiago capítulo 1, versículo 18 da palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 18. Vou falar aqui alguns textos que falam sobre primícias. A palavra do Senhor diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Ou seja, aqui nós já vemos o significado, um dos significados agora de primícias, que é as primeiras coisas. Eu costumo falar que primícias, falei até no culto ontem para instigar um pouco os irmãos, que além de ser as primeiras coisas, também é o melhor, a qualidade também significa o melhor e a qualidade, certo? Tem primícias, fala de primeiras coisas e também de melhor e de qualidade, ok? Quando fala de primícias das suas criaturas, é exatamente isso. Primícia da criatura é o melhor da criação, o melhor da criação, porque todo mundo sabe que o homem não foi a primeira criação de Deus. Deus ele vai criar luz, Deus vai criar sol, Deus vai criar a lua, Deus vai criar animais, Deus vai criar... Depois que Deus criou tudo, aí que ele vai criar o homem. Então o homem, falando de primeira criação, não é o homem, não foi o homem que foi criado, mas falando do melhor da criação, a coroa da criação,
aí é o homem. Então, primícia, em textos da Bíblia Sagrada, primícia são as primeiras coisas. O primeiro filho, o primeiro animal, as primícias também falam de primeiro. E primícia também fala de melhor, o melhor que você tem, o melhor que você pode ofertar, o melhor que você pode colocar diante do Senhor. Então, primícia também tem esse significado. Vamos a mais um texto, livro de Números. Números, anote aí, você que está anotando. Se você quiser abrir também a Bíblia, você pode abrir. Às vezes é bom esses estudos, que é para você ficar com intimidade na Bíblia e abrir rapidamente, mas às vezes aqui é muito rápido, você pode anotar e depois você abre para conferir. Números, capítulo 28, versículo 26 da palavra do Senhor. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a festa da semana, nenhuma obra servil fareis. Olha para você ver, essa primícia que é oferecida nessa festa, Deus sempre estipulou festas aí, na festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Primícia é você colocar tudo que você tem de melhor diante do Senhor, é você não se importar com as outras coisas, com as demais coisas, mas é você colocar diante do Senhor o melhor que você pode, o melhor que você tem, de tempo, de oferta, de obediência. Vamos abrir mais um texto aqui, que agora eu quero falar com os irmãos um pouco mais comentado sobre Abraão e Isaque. Gênesis 21, versículo de número 2. Gênesis 21, versículo de número 2 da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão seu nome, e chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. Meus amados, nós vamos ver que depois que Deus dá Isaque, esse texto que nós lemos, Deus está dando Isaque para Abraão. Agora, no capítulo 22, você vai ler aí o versículo de número 2, capítulo 22, versículo 2 de Gênesis. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha como Deus define Isaque para Abraão: o teu único filho Isaque. Ele tinha Ismael também, mas Ismael já tinha sido despedido junto com Agar. E Ismael não era o filho da promessa, não era o filho que Abraão amava, esperou, que Deus prometeu. Então, o teu único filho Isaque, a quem amas. Olha como Deus faz uma distinção: a quem amas, esse daí que você ama, você vai oferecer em holocausto para mim. O que Deus está pedindo aqui para Abraão é justamente as primícias. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa história. Se alguma coisa ou se alguém tomar o lugar de Deus no nosso coração, Deus pedirá em holocausto, em sacrifício. Deus vai falar assim: me dê isso daí. Por quê? Porque o primeiro lugar do nosso coração tem que ser Deus. Eu quero comentar com os irmãos aqui. Nós temos aqui pouco mais de 30 pessoas aqui na aula nesse momento. Depois alguns vão escutar pelo Spotify. Eu digo que a dificuldade da igreja europeia hoje é primícia, é colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Primeiro, nós temos uma dificuldade. A pessoa vem para a Europa, vem do Brasil, em quase todos os casos a pessoa sai do Brasil porque não tem uma condição financeira bacana lá, aí ele chega para cá, quebra um pouquinho de cabeça, aí consegue um bom trabalho, começa a trabalhar e o dinheiro começa a cair. E quando o dinheiro começa a cair, essa pessoa fala assim: não, é agora que eu vou trabalhar mesmo, porque agora eu vi que o dinheiro vem. Aí a pessoa começa a trabalhar de domingo a domingo, aí ele não tem tempo, primícia, ele não tem tempo para orar,
ele não tem tempo para ler Bíblia, ele não tem tempo para buscar o Senhor. Das 5 horas da manhã ele já está na obra, das 10 horas da noite ele está chegando em casa, aí ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, ele não busca. Então uma das dificuldades é a primícia de tempo. Quando a pessoa começa a trabalhar, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro aqui na Europa, ele não quer saber de mais nada, ele quer saber de ganhar dinheiro. E olha, falando de tempo, nós temos uma dificuldade muito grande no meio da igreja, porque primícia, o primeiro momento de nós oferecermos a Deus a nossa oração, a nossa busca, tem pessoas na igreja que não fazem de maneira nenhuma um devocional. Ele não ora quando levanta, ele não agradece a Deus, ele não lê Bíblia, ele não tem esse ato de primiciar. O primeiro momento do meu dia, eu estou primiciando a Deus. Eu costumo falar aquela ilustração, né, da festa de aniversário. Quando você está numa festa de aniversário, que você vai cortar um bolo, o primeiro pedaço é o mais importante. Você pode ver uma festa que está sua mãe, seu pai, sua esposa, você fica até preocupado, para quem que eu vou dar o primeiro pedaço? Porque geralmente o primeiro pedaço todo mundo quer, o primeiro pedaço é de honra. Todo mundo, quando corta o bolo, já tem um engraçadinho que fala, e aí, para quem que vai ser o primeiro pedaço? E já dá aquele clima, já fica todo mundo esperando para ver quem que vai receber o primeiro pedaço do bolo, porque é um motivo de honra. Se eu dar o primeiro pedaço para outra pessoa, eu posso pegar o bolo inteiro e dar para minha esposa, que ela já vai ficar olhando meio de lado para mim. Mas o primeiro pedaço não foi para mim, porque o primeiro pedaço é honra, são as primícias. Deus não quer o bolo inteiro, Deus só quer o primeiro pedaço. Deus quer a honra, Deus quer que você honre Ele com o primeiro, com o melhor que você tem. A pessoa acorda de manhã e ele não ora. Deus não quer o seu dia todo, ele só quer a sua primícia. Fazer um devocional, ler um versículo, orar, é coisa de 10, 15 minutos, mas Deus deixou de ser a nossa primícia. Você quer ver um exemplo, falando de primícia, de tempo, principalmente agora, né, que nós estamos entrando aqui na Europa, na época do verão. Irmãos, a primícia na Europa é difícil, porque na época do frio, que está muito frio, a pessoa não quer sair de casa, aí ela não vai no culto, porque ela não quer sair de casa. Aí na época do verão, ela quer sair de casa, mas ela quer ir para onde? Ela quer ir para um parque, ela quer ir para uma piscina, ela quer ir passear. Por quê? Porque está calor, está bom, vamos fazer um piquenique, vamos passear em outro lugar, vamos num parque aquático, vamos tudo mais. E Deus deixou de ser a nossa primícia. Eu fico, meu irmão, de cara assim caída, como é que tem um culto, a nossa igreja aqui, eu não sei as outras igrejas da Europa, mas a nossa igreja, que é a Viva Church, tem um culto na semana, e a pessoa falta o culto. É assim, é para acabar com o planeta Terra. Um culto na semana, aí a pessoa fala assim, não, esse um culto que eu tenho para dar para Deus, eu vou fazer outra coisa e eu não vou nesse culto. Quando Deus deixa de ser a nossa primícia, quando Deus deixa de ser o nosso primeiro, porque que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Um culto na semana, aí a pessoa fala assim, vou programar o quê? Tem sábado, tem sexta, mas eu vou programar no dia do culto, no horário do culto, no único dia da semana que eu posso dobrar o meu joelho, que eu posso orar, que eu posso ir lá cantar, que eu vou me rasgar diante de Deus, que eu vou doar o meu culto, porque durante a semana, não venha me falar que durante a semana você presta um culto que não presta não. Durante a semana tu não para 2 horas dentro de casa para louvar a Deus não, mas aí o único dia que você tem para parar, para prestar um culto, para adorar a Deus, você marca o quê? Você marca outro compromisso, você marca outra coisa e você deixa. Por que eu falo de primícia, de Deus estar em primeiro? Porque na hora que a gente dobra o joelho para pedir algo a Deus, a gente quer que Deus responde, a gente quer que o nosso pedido seja ouvido, a gente quer que o primeiro seja o nosso, a gente quer que Deus responda instantaneamente, que Deus mova os céus a nosso favor. Mas na hora de Deus receber a nossa primícia, Deus não tem a nossa primícia. Na hora de Deus receber aquilo que nós estamos dando, a gente dá o que sobra, dá o que dá o que der. Não, eu também tenho que viver a minha vida, né? Eu também tenho que fazer minhas coisas, eu não vou ficar aqui também aí só nessa daí de ir para a igreja. Mas na hora que a gente dobra o joelho, na hora que a gente precisa de uma cura, na hora que a mãe está no CTI, na hora que o pai está doente, na hora que faz o exame da câncer, na hora que precisa de um emprego porque está parado, na hora que precisa de um milagre, nós queremos ser primícias de Deus. Mas na hora de dar
a nossa primícia, nós não damos a nossa primícia. Nós damos o que resta, nós damos o que dá. Nós damos, hoje, essa semana eu não vou orar, essa semana eu não vou ler Bíblia, essa semana eu não vou buscar. Primícia de tempo. Um culto na semana a pessoa falta. Um culto na semana a pessoa chega no meio do culto. É sensacional. A pessoa fala assim, não, um culto na semana, né? Em Bruxelas é de manhã, em Namur é de noite. Um culto na semana, a pessoa chega no meio do culto. É assim. É não ter Deus como primícia na sua vida. Meu amado, o céu, em muitos casos, é graça, é imerecido e tudo mais. Salvação é graça, é imerecido, não é por obra. Mas busca é reciprocidade. O que você busca, você encontra. A porta que você bate, ela abre. Aquilo que você procura, você acha. Reciprocidade, sinergia. Aquilo que você faz, você recebe. Muitas pessoas estão dando o resto, mas querem as primícias. Muita pessoa está dando o que pode, o que acha, vou ali relaxadamente. Você sabe o que é fazer a obra de Deus relaxadamente? Você sabe o que é? Ontem eu estava falando isso aqui com o irmão. Você sabe o que é fazer a obra de Deus relaxadamente? Não é quando você não tem como fazer e não faz. Fazer a obra de Deus relaxadamente é quando você pode fazer e não faz como deve fazer. Fazer a obra de Deus relaxadamente é quando você pode dar a primícia, mas não dá. É quando você pode buscar, mas não busca. É quando você pode orar, mas não ora. É quando você pode ler a Bíblia, mas não lê. É quando você pode chegar na igreja cedo, mas não chega. É quando você pode ir no culto, mas não vai. É quando você... Isso é fazer a obra de Deus relaxadamente. Você pode ler Bíblia, mas não lê. Você pode preparar a mensagem, mas não prepara. Você pode preparar o louvor, mas não prepara. Isso é fazer relaxadamente. Você pode se organizar, mas não se organiza. Aí faz do jeito que dá, faz do jeito que pode, vai tocando com a barriga, vai fazendo. E essas pessoas querem achar argumento na Bíblia. Não, eu estou dando o resto aqui para Deus, mas eu estou dando por quê? Porque a Bíblia também fala e tudo mais. Meu querido, quando Deus é o primeiro lugar da nossa vida, nada mais importa. Deus disse a Abraão, o seu único filho, a quem você ama. Aí os defensores da família, aí a pessoa fala, não, mas eu tenho que largar isso tudo, porque eu tenho que pegar só para minha família. Isaac é membro do que de Abraão? Da família. E Deus falou assim, o teu único filho, a quem ama, me dá em holocausto. E Abraão obedece, ele vai lá colocar o filho no holocausto, porque antes do filho, da mulher, do marido, está Deus. Deus não pode deixar de ser a primícia na nossa vida. Em nenhum momento eu posso colocar membro de família acima de Deus. O próprio Jesus falou assim, se amar filho, marido, mulher, mais do que eu, não é digno de mim. Meu querido, a família é importantíssimo. Não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que a nossa primícia é para Deus. Eu não posso deixar de ter meu tempo de primícia com Deus. Eu não posso deixar de ter meu tempo de culto para com Deus. Eu não posso deixar de ter o meu tempo de busca para com Deus. E não adianta eu querer colocar tudo em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar. O meu trabalho é primícia. Eu não falto um dia de trabalho por nada, porque o meu trabalho é importante, é o meu sustento e tudo mais. Aí não, a minha casa também é importante, o meu passeio e tudo mais. Não estou dizendo que você não vai passear, você está entendendo, né? Não estou dizendo que você não vai fazer. Eu estou dizendo quando você coloca Deus em segundo e sempre está colocando outra coisa, outro motivo em primeiro lugar, e Deus está ficando sempre por último. Quando a Bíblia fala de primícia, de tempo, é sobre exatamente isso. Vamos caminhar mais um pouquinho na Bíblia Sagrada. Vamos pegar aí Gênesis capítulo 4. Você que está aí com a Bíblia Sagrada, ou você que está anotando, Gênesis capítulo 4. Esse daqui é o primeiro texto de primícia na Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 2, é o primeiro texto de primícia na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 4, versículo de número 2, para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor. Para quem entrou depois, eu estou falando sobre primícia de tempo, primícia de âmbito espiritual, e depois eu vou falar de primícia de âmbito material, de oferta e tudo mais. Gênesis capítulo 4, versículo de número 2, nós vamos ler até o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: e teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim, ao cabo de dias, tem versão que fala depois de um tempo, ao cabo de muito tempo, depois de tempos,
veio Caim e trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Versículo 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vamos pegar as palavras-chave do texto aqui, que nós estamos falando sobre primícia, de tempo e de oferta. Vamos pegar as palavras-chave do texto aqui. Nós estamos falando aqui que Caim trouxe, ao cabo de dias, depois de alguns dias, depois de um tempo, já não é primícia, depois de um tempo, ao cabo de dias, ele traz uma oferta, não das primeiras coisas, não da primícia. Ele não pensou primeiro em Deus para ofertar, ele não te pegou ali das primeiros dias, das primeiras coisas, e falou assim: essa daqui, as primeiras coisas eu vou colocar diante de Deus. Não, ao cabo de dias, depois de dias, ele ainda foi fazer coisa, ele ainda plantou fruto, colheu fruto, ainda foi fazer, depois de dias, ele vai trazer a oferta. Agora, versículo 4, Abel, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, o que ele tinha de primeiro, a primícia, os primogênitos, ele traz diante do Senhor como oferta. Não é porque Abel trouxe animal e Caim trouxe fruto da terra, não é nada disso, é porque Caim traz das últimas coisas, depois de dias, depois de tempos. Agora, Abel não, Abel pega dos primogênitos, das primícias. Mas olha para você ver uma coisa, Deus rejeita o ofertante e a oferta. Olha, ele traz as últimas coisas, depois de dias, depois de tempo, e Deus vai rejeitar a oferta de Caim e Caim. Você pode achar isso aí no versículo de número 5. Mas para Caim, o ofertante, e para a oferta não atentou. Ele rejeitou a oferta e o ofertante. Os dois foram rejeitados. É por isso, meus irmãos, que eu falo aqui sobre primícia de tempo e eu falo sobre primícia de oferta, e parece que eu estou falando uma coisa banal, parece que eu estou falando uma coisa boba, parece que eu estou... Não, mas Deus vai aceitar, Deus vai entender, né? Deus entende o que eu estou fazendo, o que eu estou dando. Só que a Bíblia está me dizendo que Deus rejeitou o ofertante e a oferta. E as pessoas querem dar o resto para Deus, o resto do tempo, o resto da oferta. Pega, depois que paga as contas tudo, fala assim: acho que eu vou tirar aqui um trocado para Deus, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Eu estou com uns 20 aqui, vou dar esses 20 euros aqui e tudo mais. Pega o resto, depois que sobra, do que não tem mais o que fazer, pega o restante e vai colocar diante de Deus. Pega o restante e vai colocar diante do Senhor. Entende? Então, a questão, meus amados, é você saber o que está acontecendo, é você saber honrar a Deus com as primeiras coisas, honrar a Deus com os primeiros frutos. Abel está pegando os primogênitos, Abel está falando assim: olha, o primeiro que eu tenho, o melhor que eu tenho, eu vou colocar diante do Senhor. E as pessoas querem dar o resto das ofertas, as pessoas querem dar o resto do tempo, o que sobra. Então, isso é uma oferta que Deus rejeita, o ofertante e a oferta, sabe? Se tem uma coisa que eu falo, é que a igreja recebe todas as ofertas, mas nem todas as ofertas vão tocar a Deus, nem todas as ofertas vão chegar e ser aceitas por Deus. Naquele texto da viúva lá, Lucas 21, se não me falha a memória, naquele texto da viúva que ela dá 2 pequenas moedas, nesse texto aí, meus amados, você vai ver que todas as ofertas caíram no gasofilaço, mas só essa daí, Jesus falou assim: essa daqui foi a maior das ofertas. Toda oferta chega diante da igreja, toda oferta cai no gasofilaço. A igreja não tem poder de saber o coração do ofertante e nem saber a intenção da oferta. Agora Deus conhece o coração do ofertante e a intenção daquela oferta. Deus está avaliando o interior de Abel e o interior de Caim. Abel está dando das primeiras coisas, das primícias. Olha como é forte esse princípio. Ele está dando da primeira coisa, das primícias, e Caim está dando
depois de um tempo, o resto, eu vou lá dar o que dá o que tem. Irmãos, a primícia diante de Deus, ela tem que ser um compromisso que eu faço com Deus, no ofertar, no meu tempo. Nada pode tirar o meu tempo. O que eu falo aqui na igreja sobre células? O que eu falo aqui de movimento celular? Uma vez que você marca uma célula, aquilo ali é uma prioridade. Você não pode desmarcar vou desmarcar a célula, que eu vou marcar um rolê no cinema, eu vou marcar um rolê no parque, eu vou viajar não sei para onde. Se torna a sua primícia, não, faça sol ou faça chuva, a minha primícia está diante de Deus, a minha oferta, o meu compromisso está diante de Deus. Por isso que eu falo de culto, agora que nós estamos chegando nessa época aí de festas, nessa época aí de verão, que todo mundo sai para a Europa e tudo mais. Se Deus não for a sua primícia, você vai viver igual Caim, dando o resto. Você vai viver igual Caim, dando o que sobra. Você vai viver igual Caim, dando aquilo que dá. Não, deu aqui, eu vou, não deu, eu não vou, e Deus está sempre para depois. Não, eu já fui, faz uma tabelinha, né? Eu já fui 10 cultos, isso aqui se eu faltar agora uns 3 não dá nada. Deus não está em negociação, Deus não quer parte do seu tempo, parte do seu coração, parte da sua alma. Deus quer a sua primícia. E olha que no final aqui, no versículo 7, se você atentar aí para o versículo 7 de Gênesis capítulo 4, olha o que Deus vai falar com Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. De certa forma, nessa frase aqui, nós entendemos que Caim sabia que ele teria que dar as primeiras coisas, que ele teria que honrar a Deus com as primeiras coisas. De certa forma, ele sabia que ele devia de honrar a Deus com o melhor que ele tinha, mas ele decide honrar com as últimas, depois de dias, depois de tempos. Irmãos, nada está escrito na Bíblia à toa, nada está escrito na Bíblia por estar, nada está escrito na Bíblia, isso aqui é uma grande coincidência. Nada está escrito na Bíblia por coincidência. Por que Deus falou que Caim, depois de muitos dias, ao cabo de dias, no fim dos tempos, por que fala isso? Por que fala isso? E por que quando vai falar de Abel, fala que foi do primogênito? Por que dá o detalhe? O detalhe da oferta de Caim é o tempo, e o detalhe da oferta de Abel é o tempo, é o primogênito, é as primeiras coisas, é as primícias. Então nada está na Bíblia à toa. De certa forma, Caim sabia o que ele haveria de fazer e ele não fez. Por isso que Deus falou: se você fizesse direito, se você ofertasse do jeito que tinha que ofertar, você não ia ser aceito? Lógico que ia ser aceito, lógico que daria certo. É por isso que as primícias, a nossa oferta, o nosso tempo, ela tem que ser o primeiro para Deus. Pastor, mas esse negócio de primícia aí, de oferta de tempo, isso aí não é bíblica. Então eu vou te mostrar aí, na época da lei ainda. Êxodo, abre aí comigo, Êxodo capítulo 20. Abre aí você que está anotando, que está vendo na Bíblia. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Né? Para quem acha que não tem primícia de tempo na Bíblia, abre aí Êxodo capítulo 20, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não te farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o animal, nem todo estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pastor, o senhor vai agora o que? Virar um adventista? O senhor vai defender a guarda do sábado? O senhor vai defender a guarda do sábado? Nós vamos ter, agora na Viva Church, nós vamos o quê? Nós vamos guardar o sábado agora? Não, só li esse texto, e já vou ler um na sequência aqui para te tranquilizar, mas eu só li esse texto de Êxodo 20 para você ver como é que Deus cobra tempo. E olha, engraçado aí, os defensores que querem colocar a família acima de Deus, os defensores que querem colocar a família acima de Deus, pega o versículo 10 aí, queridão. Mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não fará obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem animal e nem estrangeiro que tiver na tua casa.
Olha aí, quem quer pegar, não, mas a minha família é em primeiro lugar, Deus é em segundo. Meu querido, o tempo que é destinado para Deus, o tempo que é destinado para o Senhor, ele se torna a nossa primícia para com Deus. Olha aí como é que Deus não cobra só dinheiro, como é que Deus não cobra só, coloque o dinheiro aqui no envelope e está pago. Deus não se vende. Deus não se compra, Deus não instituiu oferta, primícia, porque Ele precisa de oferta, porque Ele precisa de primícia, porque Ele precisa de dízimo. Deus instituiu primícia, oferta e dízimo, porque Ele quer provar o nosso coração, Ele quer saber aonde que está o nosso apego, o nosso afinco, aonde que está o nosso coração. A Bíblia fala em Mateus 6:21, anote aí se você quiser, Mateus 6:21, aonde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Aonde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Então Deus não instituiu primícia, dízimo, oferta, porque Ele precisa de donativo, de ajuda. A Bíblia diz em Ageu que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Então Deus não precisa de oferta, de ajuda e tudo mais, mas Ele quer ver aonde está o seu coração. Deus não precisa do seu tempo, é você que precisa dele. É eu que preciso dele, mas ele institui tempo. Eu quero que separe um tempo, e esse tempo é meu, não é para mais nada. Agora, tem que ser no sábado? Vamos falar agora para a igreja? Tem que ser no sábado? Porque esse tempo aqui, ele está falando, pastor, mas eu não tenho que ter tempo para minha família? Tem que ter tempo para a sua família, com certeza. É o primeiro ministério de todos, é a família. Eu tenho que ter tempo para a família? Tem que ter tempo para a família. Mas olha para você ver, essa família vai passar um tempo para com Deus, porque ele está mandando todo mundo parar o que está fazendo dentro de casa, para ter um tempo com quem? Com ele. Agora, vamos ver aqui se para a igreja tem que ser estritamente o sábado. Abra aí comigo Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Isso aqui é ótimo para conversar com o adventista. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então olha aí esse detalhe maravilhoso. Ninguém te julgue pelo comer, nem por beber, ou por... mas você come carne de porco. Ninguém te julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por dia de festa, porque nós não cumprimos as festas que Israel cumpre, ou pela lua nova, tinha aquelas festas da lua nova. Eu trabalhei com uma pessoa que é muçulmana, e ele falou comigo, o Ramadão é feito pela lua, a gente só sabe o final quando alguém olha pela lua e tudo mais. Então eles têm esses costumes de olhar festa de lua daqui, de lá e colar. Não nos julgue pela lua ou pelos sábados, porque isso aí são sombras das coisas futuras. Deus usou a sombra do sábado para mostrar a questão do tempo, a primícia do tempo. Para a igreja do Senhor, não quer dizer que você tem que guardar o sábado. Pronto, agora sábado eu não trabalho, sábado agora eu só fico em casa, sábado agora é outra situação, eu vou ficar aqui só nessa. Não, olha o que a Bíblia está falando, não julga pelo sábado, mas, porém, entretanto, todavia, nós temos a nossa primícia. De quê? De tempo. A nossa primícia de tempo que nós colocamos diante do Senhor. Tem que ser no sábado? Não precisa ser no sábado. Aí geralmente, por exemplo, no nosso caso, o nosso culto é no domingo. Então a sua primícia de tempo é o culto do domingo. Aí você vai me faltar um culto de domingo para fazer passeio, você vai faltar um culto de domingo para fazer qualquer outra coisa. Primícia de tempo. Aí você vai chegar no meio do culto para o final. Primícia de tempo. Meu querido, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não coloque Deus em segundo lugar da sua vida, porque quem coloca Deus em segundo lugar, depois quer que Deus coloque ele em primeiro. Coloque Deus em primeiro lugar sempre. Tudo que for acerca de Deus é inegociável. As nossas primícias para com o Senhor são inegociáveis.
confiáveis. Amém? Eu finalizo aqui essa primeira parte das primícias como tempo, das primícias como espiritual. Agora vamos falar das primícias em questão de oferta, a primícia na questão de material, de dinheiro. Abra aí comigo, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, nós já estamos caminhando para o final. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Olha para você ver que primícia, tal como dízimo e tal como oferta, são princípios. Deus não está preocupado em sacrifícios, Ele está preocupado com obediência. Deus não está preocupado com a quantidade, se é muito ou se é pouco. Ele está preocupado com a fidelidade, com a qualidade do que é feito. Entende? Então, olha para você ver uma coisa. Quando a Bíblia fala que honra a tua fazenda com as tuas primícias de toda a sua renda. Um dia desse teve um irmão que me perguntou: pastor, eu tenho o meu salário que está lá no contrato de trabalho, que está lá na folha de pagamento, mas eu tenho outros ganhos, né? Eu ganho outra coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa colar, aí eu tenho um investimento não sei aonde, eu também tenho um dinheiro lá no Brasil que cai e tudo mais. Eu tenho que dizimar de tudo? Aqui, Provérbios 3, capítulo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Então, mas teve uma pessoa um tempo desse para trás que foi dizimar, e ela trabalha aqui na Europa, ela vive aqui na Europa, ela tem os gastos aqui na Europa, mas alguma coisa aconteceu que ela conseguiu um valor lá no Brasil e ela tirou o seu dízimo e devolveu o dízimo ao Senhor. O que é isso? É o dinheiro que conta, é o dinheiro que vai abençoar a vida dela, é o princípio, é a obediência. Se é muito ou se é pouco, mas ela está honrando a Deus com toda a sua renda. É porque tem as pessoas que querem fazer a jogadinha com o Senhor, né? Senhor, eu estou dando aqui, né? Não preciso de mais nada não, né? Eu estou fazendo aqui, colar e tudo mais aqui, já está bacana, não tá? Tá tudo bem? Olha para você ver, de toda a sua renda. Por que eu estou repetindo isso daqui, essa pergunta que foi feita para mim em privado? Porque talvez muitos tenham a mesma dúvida. Talvez muitos tenham coisas que ganham aqui na Bélgica, salário que recebe em outro país, ajuda que recebe para outro canto. Lá no Brasil, o cara às vezes tem casa de aluguel, tem não sei o quê. Eu não quero cumprir o princípio, pastor. Não cumpra. Eu disse na aula do dízimo e repeti na aula de oferta e vou repetir nessa aula de primícia, falando de material, ok? Primeiro eu falei do espiritual, agora estou falando do material. Vou repetir o que eu falei nas outras aulas. Eu não quero cumprir o princípio. Não cumpra, por favor. Eu não quero, meu coração está travado, porque aonde está o tesouro está o seu coração. O meu coração não está em Deus, ele está no dinheiro. Então meu coração está travado. Eu não quero largar a mão do dinheiro, eu não quero ofertar, primiciar, dizimar, não quero. Não faça, por favor, não faça. Se você não quer cumprir o princípio, não cumpra, mas também não vai viver a promessa. Olha a promessa que está no versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Só recebe a promessa do versículo 10 quem cumpre o princípio do versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de sua renda. A gente quer viver a promessa do versículo 10, mas a gente não quer cumprir o princípio do versículo 9. A gente quer que os nossos celeiros se encham abundantemente, a gente quer que os nossos lagares transbordem, a gente quer prosperidade, porque prosperidade é melhor do que riqueza, né? Riqueza é ter dinheiro, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Prosperidade é você ter alegria dentro de casa, paz no espírito, dormir sem precisar de tomar remédio. Prosperidade é teus filhos tá bem na escola, tá bem em todos os caminhos. Prosperidade é tudo ser abençoado, engloba o todo. Então tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Quer viver a promessa do versículo 10, mas não cumpre o versículo 9, que é o princípio. Então, eu não quero cumprir o princípio da primícia, porque eu não quero dizimar de tudo que eu recebo. Eu não quero primiciar, ofertar de tudo que eu recebo. Eu quero pegar só disso daqui. Irmãos, a questão não é o valor, a questão é a obediência e a questão é o princípio. É o princípio e a obediência
que vai chamar a atenção de Deus. Tem pessoas que pensam que é o valor. Deus está interessado no valor que é colocado, no valor que é dizimado, no valor que é dito. Não, Deus não está interessado no valor. Deus não está interessado. Você quer ver um exemplo que Deus está interessado? É no princípio, não no valor? Abra a sua Bíblia aí comigo, no Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu já estou caminhando para o final, por favor, hein? Fique atento. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Olha isso daqui, vendeu uma propriedade. E reteve, guardou parte do preço, sabendo também a sua mulher. Os dois estavam sabendo da maracutaia. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu uma propriedade, lá uma fazenda que seja, e ele tirou uma parte do dinheiro e guardou. E a outra parte, ele resolveu dizimar, né? Porque ele é o fielzão. E disse então Pedro, versículo 3, e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito e retivesse parte do preço da sua herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Caiu morto, viu? Caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram um morto, tá vendo? Ele morreu, transportando para fora e sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, 3 horas depois, entrou também a sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Chegou a outra para fazer o cumprido. E disse-lhe Pedro, vendeste por quanto aquela herdade? Por quanto que você vendeu? E ela disse, sim, portanto, falou o mesmo valor que ela tinha combinado com Ananias. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultar o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Falou isso com a mulher caiu morta na frente dele. E entrando os jovens, acharam-lhe morta e a sepultaram junto com o seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos que ouviram essas coisas. Olha para você ver, meus irmãos, não é possível. Deus não está preocupado com o valor que você vai ofertar, com o valor que você vai dizimar, com o valor que você vai primiciar. Deus está preocupado com a fidelidade, com a obediência ao princípio. Olha para você ver, eles venderam a propriedade por um valor, tiraram uma parte e falaram assim, não, vamos dar dízimo. Eu vou dar um exemplo aqui, venderam uma propriedade por 100 mil. O dízimo é 10 mil. Aí eles falam assim, não, mas é muito dinheiro para a gente dar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que nós vendemos por 50 mil e nós tiramos 5 mil de dízimo e dizima. Só que o dízimo não é para o apóstolo Pedro. O dízimo não é para o pastor Elias. Esse princípio não foi o pastor Elias que estipulou, não foi a Viva Church que estipulou. Esse princípio está onde? Ele está na Bíblia Sagrada. Ele está na palavra do Senhor. Não foi nós que estipulamos, foi eu que estipulei, que escrevi essa parte da Bíblia aqui, falei, deixa eu tomar nota aqui dessa parte da Bíblia. O dízimo foi estipulado, a primícia, a oferta, é princípio estipulado por Deus. Aí esses dois aqui, como nós lemos, levou lá, mentiu para o apóstolo Pedro, Ananias cai morto, porque ele mentiu para o Espírito Santo. Irmão, eu vou saber quanto que você está dizimando, se você está dizimando certo ou errado, eu vou saber se você está ofertando, podendo ofertar mais, ofertou menos, eu vou saber se você está dando a primícia do resto ou do melhor, se você está dando a primícia das primeiras coisas, ou está dando igual Caim do resto, eu vou saber disso, eu não tenho como saber disso, mas Deus sabe o teu princípio, Deus sabe a sua intenção, Deus sabe se você está mentindo ou está falando a verdade, Deus sabe se você está dando o que te resta, ou se você está dando para honrar a Deus, Deus sabe do que você está dando. Então assim, muita atenção, porque a primícia não é para nós, a primícia é para Deus. E olha para você ver, eles mentiram e foram fulminados porque mentiram para quem? Para Deus. Eles mentiram para o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Eles morreram por mentir a Deus. E isso causou temor.
Entende? Se você for mentir, irmão, não faça. Não faça. Você quer enganar Deus, não faça, não oferte, não dizime, não primicie. Agora, se você quer cumprir o princípio, cumpra da maneira certa para atrair as promessas. Olha, quando você faz de forma errada um princípio, quando você cumpre de forma errada, olha o que você atrai para a sua vida: a morte. Agora, se você faz da maneira certa, você vai atrair as promessas, você vai atrair as bênçãos, você vai atrair a graça de Deus sobre a sua vida. Então, nós colocamos aqui esses textos. Eu quero ler mais alguns versículos, irmãos, para nós já caminharmos para o final, ok? Para nós já caminharmos para o final. Êxodo capítulo 13, versículo 13. Anota aí. Êxodo capítulo 13, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. Abrir a madre da jumenta, em algumas versões, é primícias, ok? Tudo que seu primogênito da madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Olha para você ver, Deus não está preocupado com o que vai ser feito com o animal. Ele quer que a primícia seja dele. Olha para você ver o que o texto está falando. O primeiro que sair da madre da jumenta, você vai resgatar, você vai pegar, você vai primiciar. Agora, se não fizer, pode cortar a cabeça dele. Pode cortar a cabeça. Ele está dizendo que a primícia do tempo, a primícia da oferta é para ele. Se não for para ele, pode cortar a cabeça. A questão não é o valor. A questão não é a quantidade, a questão é o princípio ser para ele. Números capítulo 15, anote aí, Números capítulo 15, você que está abrindo a Bíblia, abre aí comigo. Números capítulo 15, versículo 20 e 21. Números capítulo 15, versículo 20 e 21. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas, darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Olha para você ver, as primícias, dá ao Senhor, oferta ao Senhor. Tem coisas, meu irmão, na nossa vida espiritual que nós conseguimos, você sabe como? Nós conseguimos com palavras, mas tem certas verdades que nós só conseguimos com atitudes. Então, atitude. Eu quero honrar ao Senhor com tudo que eu tenho. A oferta, a primícia, o dízimo, isso é atitude, é você honrar com atitude. Abra aí comigo, Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Anote isso daí, Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Anote aí. A palavra do Senhor diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas. Eu vou ler isso aqui de novo, hein? E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Todas as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Para que faça repousar a bênção sobre sua casa. Pastor, o senhor está me dizendo que a primícia, as primeiras ofertas, tudo, eu tenho que colocar na mão do sacerdote, na mão do senhor que é pastor? Irmãos, eu não tenho base bíblica para falar isso no Novo Testamento, então eu prefiro não falar. Quando a Bíblia se cala, eu prefiro calar. Essa época aqui de Ezequiel 44, versículo 30, está falando dos sacerdotes da linhagem de Levi, que estavam lá no templo. Então o povo pegava a primícia das suas ofertas, de tudo, todas as primícias que eles recebiam, e eles chegavam na vida do sacerdote e primiciava na vida do sacerdote, tá? Então, mas eu não vou criar uma doutrina que a Bíblia não cria. Eu não vou falar que hoje, nos dias de hoje, eu falo isso porque tem igrejas que pegam primícia para dar na mão do pastor, falando o texto de Ezequiel capítulo 44, versículo 30, mas eu não consigo criar uma doutrina que a Bíblia não cria. Eu não consigo, o Novo Testamento não fala disso. O Novo Testamento fala que as ofertas eram colocadas assim no pé dos apóstolos, que os dízimos eram entregados para os apóstolos, as ofertas eram entregadas para os apóstolos. Paulo fala para pegar as ofertas e trazer para ele, ok, mas eu não vou falar de primícia que é para trazer na mão do pastor. Agora, o que você pode fazer é trazer as primícias e ofertar, oferecer no templo, na igreja. Você chegar e oferecer na igreja e oferecer no templo, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho aí, que nós já estamos chegando
no final. Êxodo capítulo 22, Êxodo capítulo 22, versículo 29 e 30. Eu volto a falar o que eu disse aqui há pouco tempo. Deus não precisa de dízimo, nem de oferta, nem de primícia. Deus não precisa de dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata. A prova disso é que boa parte do céu é ouro e pedra preciosa. Então, Deus não precisa disso. A questão é provar o nosso coração, a nossa intenção. Se Deus te pede uma oferta e você trava o coração, é porque o seu coração está no dinheiro. Se Deus fala para você de dízimo, de primícia, e o seu coração fecha, é porque o seu coração está no dinheiro e não nele. Êxodo capítulo 22, versículo 29 e 30. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de seus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia me darás. Falando de oferta, de não retardar, de não segurar, de não reter, mas poder ofertar o nome do Senhor. Vamos abrir aí um pouquinho mais na frente. Levítico capítulo 23, versículo 10. Levítico capítulo 23, versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegares a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Você vê que as primícias é colocada na liderança, é dada para a liderança, e a liderança vai cuidar das primícias. A questão para com o povo é o princípio do que é cumprido e do que é feito. Vamos lá, Números capítulo 10, versículo 35 ao 38. Números capítulo 10, versículo 35 ao 38. Não, perdão, eu li errado, meus irmãos. É 2 Crônicas, li errado a referência. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5, perdão. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda novidade do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Você está notando que oferta, primícia e dízimo são coisas diferentes? Você está notando, você que está ouvindo aqui online e você que vai ouvir no Spotify, você está ouvindo e prestando atenção que são coisas diferentes? Oferta é uma coisa, dízimo é outra e primícia é outra. Você está notando que são 3 coisas, são 3 princípios diferentes que você tem que colocar? A última referência para nós finalizarmos, Neemias capítulo 10, versículo 35. Neemias capítulo 10, versículo 35 em diante. A palavra do Senhor diz assim: e que também teríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do Senhor, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Então olha, Neemias está falando justamente isso, de trazer as primícias, os dízimos, as ofertas. Os levitas também trariam os dízimos dos dízimos, que eu falei aí na aula de dízimo. Eles trariam para oferecer e para ofertar e entregar ao Senhor. Então, meus amados, eu quero finalizar essa aula aqui de primícias falando sobre a primícia do tempo, ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, trazer as primícias
das nossas rendas, de tudo aquilo que vem na nossa mão, porque quem cumpre princípio vive promessa. Então, essa questão das primícias é de tempo, é de vida espiritual, é de vida financeira, certo? Tem pessoas, também foi me perguntado esses dias, tem pessoas que falam assim, não, eu não dizimo na igreja, mas eu pego o meu dízimo e eu dou para os pobres. Olha, meus irmãos, eu disse na aula de dízimos em Malaquias 3:10 que haviam vários dízimos. E um dos dízimos é o dízimo do pobre, da viúva e do necessitado e do estrangeiro. É um dos dízimos. Você quer cumprir um dízimo do Novo Testamento? Então cumpre todos. Então cumpre todos. Todos os dízimos, ofertas são devolvidos na mão da liderança, na mão do sacerdote, na mão dos levitas. E o dízimo dos dízimos, que é dos levitas e sacerdotes, é devolvido para a casa do Senhor também, para ajudar as pessoas. Então, a casa do Senhor, a igreja que você está, também tem obra social. Nós estamos aqui agora para distribuir, a Viva Church está aqui para distribuir umas 5 cestas básicas aqui para ajudar famílias, e cada dia chega mais necessidade para poder ajudar, para poder investir aí na presença de Deus. Então, é isso. Quem devolve esse dízimo dos dízimos em ajuda para a sociedade é a igreja. Agora, o povo devolve na igreja. Devolve a oferta, devolve o dízimo, devolve as primícias. Bom, eu finalizo aqui essa série do Spotify aqui de área financeira. É um assunto que é difícil tocar, é difícil falar, porque infelizmente, nós temos muitas igrejas que escandalizaram os servos do Senhor com esse assunto, que fizeram coisas que não honram o nome do Senhor e não condizem com o verdadeiro evangelho, que transformaram a igreja num comércio, que transformaram a igreja numa casa de negócio, num cassino. Então, por conta disso, é difícil tocar nesse assunto. Eu tenho uma dificuldade imensa de tocar nesse assunto, mas estamos tocando aqui para que haja entendimento sobre dízimos, ofertas e primícias. Eu quero fazer uma oração e depois eu vou abrir para os irmãos fazerem perguntas aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu estudo, muito obrigado, Senhor amado, por todos que aqui estão, por todos que ouviram agora online e que vão ouvir depois pelo Spotify. Traga sempre entendimento e luz ao nosso coração, não deixe que o inimigo deturpe nenhuma das palavras e nem coloque em nosso coração algo que a tua palavra não diz, mas fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.